Então, tá. Vou fazer esse vídeo rapidinho aqui, só para mostrar, então, a parte do dimensionamento dos disjuntores e dos DRs aqui, tá? Então, primeira coisa, tá? Eu posso ter disjuntor e DR ou só disjuntor. Disjuntor eu sempre vou ter. Disjuntor é aquela proteção térmica dos condutores e dos equipamentos, tá? O DR é aquele que faz a comparação de duas correntes, né, para ver se não está tendo fugas pequenas de corrente que eventualmente podem causar, né, numa pessoa o choque elétrico, né, e ter os problemas decorrentes disso, né, problemas graves lá, como parada cardíaca, assim por diante, tá? Então, aonde eu tenho que colocar DR, tá? Só para lembrar para vocês. DR são utilizadas em áreas recomendadas pelo NBR 5410, onde eu tenho umidade, né? Então, principalmente cozinha, banheiro, áreas externas, como a parte da varanda, tá? Área de serviço, né? Então, são locais que são obrigatórios. Aonde daí fica como recomendado, tá? Recomendado onde eu tenho uma quantidade, os demais eletrodomésticos, né? Então, por exemplo, né? Tenho lá as tomadas da sala, dos quartos, assim por diante. Então, aí seria recomendado, certo? Aonde não seria assim necessário seria a parte de iluminação, né? Então, tu tem menos contato com circuitos diretamente de iluminação, então não há necessidade de colocar um DR, beleza? Como é que eu escolho então agora o disjuntor, tá? O disjuntor, ele é escolhido pela sua corrente nominal. Qual que tem que ser a corrente nominal do disjuntor? Ela tem que ser sempre maior que a corrente do circuito. Então, por exemplo, aqui o circuito de iluminação, né? Corrente do circuito é 8,66 amperes. A corrente é sempre maior que essa corrente de 8,66 amperes, mas menor que a corrente nominal do condutor, né? Então, no caso aqui, a gente escolheu um condutor de 1,5 que consegue transportar 17,5 amperes, então eu vou escolher um disjuntor entre esses dois valores. Se eu pego aqui, né, a tabela da aula 6, eu estou apresentando aqui os valores normatizados de disjuntores de um fabricante, no caso aqui da WEG, né? Então, por exemplo, aqui, né, eu poderia pegar o disjuntor de 10 ou o disjuntor de 16 amperes aqui, por exemplo. Selecionei o de 16 amperes, tá certo? Como mais eu especifico um disjuntor? Especifico ele pela sua tensão nominal, no caso, é a mesma tensão do circuito, aqui 127 volts. Até posso colocar um disjuntor com tensão maior, nunca menor, tá? Isso aqui está associado ao isolamento dele. E daí a gente tem aqui a outra característica, que é a curva de atuação, tá? Então, os disjuntores têm curva B e curva C. Curva B eu vou utilizar só para circuitos onde eu tenho certeza que a carga é resistiva, né? Então, de aquecimento, vocês podem lembrar assim. Então, por exemplo, dos chuveiros aqui, eu posso utilizar um curva B. Os demais é sempre curva C, porque eu tenho normalmente uma corrente maior na energização dos equipamentos, ou uma corrente de partida. Por exemplo, o motor, né, de uma geladeira, ele consome um pouco mais de corrente, né, quando ele é acionado, né? E assim por diante. Por exemplo, o motor de uma máquina de lavar, a própria, né, acionamento de uma lâmpada, né, fluorescente, né, ou outra forma de descarga, né, mas possui uma corrente de partida um pouco maior. Então, curva C é aquele que vocês podem ver lá no material, que ele é um pouco mais permissivo, né, no começo, né, do funcionamento do equipamento, tá? Depois ele passa a atuar a partir da corrente nominal. Beleza. A outra característica é que você escolhe o disjuntor como sendo monopolar ou bipolar para os circuitos aqui fase neutro ou fase-fase. Para circuito fase neutro, sempre vai ser um disjuntor monopolar, porque eu passo só a fase por ele. Aqui vocês podem lembrar lá do laboratório, que a gente conectou fisicamente isso daí, né? Então, só a fase passa pelo disjuntor, o neutro não passa aqui pelo disjuntor. Certo? Então, aqui está especificado o disjuntor, no caso aqui do DR,
para iluminação, sem DR, porque não precisa. Vamos olhar aqui, então, essas proteções aqui do circuitinho de tomadas do dormitórios e do banheiro, tá? Então, ó, a corrente nominal do circuito é quanto? 11 amperes, tá? Eu escolhi um condutor de 2,5, que conduz até 24 amperes, né? Então, eu vou escolher um disjuntor entre 11 e 24 amperes, tá? Vamos olhar aqui, então, tá? Eu tenho, por exemplo, uma opção entre 11 e 24, seria o de 16 ou o de 20 amperes. Aqui foi escolhido o de 20 amperes, 220, por quê? Porque agora eu tenho um circuito em 220 volts, tá? Curva C, né? Porque não tenho só aquecimento, né? Então tem as tomadas ali do banheiro, do dormitório, né? Tem até inclusive o ar-condicionado do dormitório, tá? E aqui sim, aqui é um disjuntor bipolar, né? Porque quando eu tenho duas fases, as duas fases passam pelo disjuntor. Certo? Então, dimensionado aqui o disjuntor. Aqui, então, nesse caso, eu vou colocar um DR, tá? Por que eu vou colocar um DR? Porque eu estou pegando aqui o banheiro, que é uma área úmida, então os riscos são maiores, né? E também no dormitório, né? Eu tenho um conjunto grande de tomadas ali, eventualmente pode ter o contato com alguma pessoa, tá? Então, tá. Como eu determino, né, o DR? O DR, tá? A corrente de atuação dele, né, para a área residencial aqui, a gente normalmente utiliza como sendo 30 miliamperes, ok? O DR, ele sempre vai ser bipolar. Por que ele sempre vai ser bipolar, né? Mesmo quando ele for fase-fase, que é o caso aqui do 220, ou quando ele for fase neutro, é, no circuito fase neutra, ele também vai ser bipolar, porque ele compara duas correntes, né? Então, corrente das duas fases ou a corrente da fase do neutro, tá? E daí, pela diferença da corrente, ele atua. Por exemplo, quando for maior que 30 miliamperes, ele vai estar atuando. Então, você pode até pensar, olha, mas no circuito monofásico, o disjuntor termomagnético vai ser monopolar, e o DR vai ser bipolar? Sim, porque esse aqui só passa a fase e o DR passa a fase neutra. Nesse projeto de vocês não tem essa característica, mas é uma que a gente viu até lá no laboratório, se vocês lembrarem das conexões. Beleza? Então, 30 miliamperes, bipolar. A tensão vai ser igual à tensão do sistema, 220 volts ou superior, e a corrente nominal. A corrente nominal do DR, ela só precisa ser superior à corrente do circuito, tá? Aqui tu não tem uma preocupação em ser menor que a corrente que o cabo suporta, por quê, tá? Porque não é esse elemento que vai ser a proteção térmica do cabo. Que vai ser a proteção térmica do cabo é o disjuntor termomagnético, né? Então, aqui é só escolher um DR com corrente superior à corrente do circuito, que é 11 amperes, tá? Vamos lá dar uma olhada no DR. Normalmente, né, vocês podem pensar como sempre escolher um DR de corrente nominal, né, semelhante à corrente do disjuntor termomagnético. Então, aqui eu coloquei algumas opções para vocês, né? Então, por exemplo, aqui eu tinha o de 16 e o de 25 amperes, tá? Até aqui eu selecionei daí o de 25 amperes. Acho que até o de 16 daria aqui. Vamos analisar. Corrente aqui deu 12, né? Aqui, na verdade, 11 amperes, né? Até eu poderia usar aqui, em vez do de 25, poderia utilizar esse daqui de 16 amperes, que é um pouquinho, né, mais sensível, ele atua em 10 miliamperes de corrente diferencial, beleza? Aqui, então, como alternativa, em vez de usar um disjuntor e um DR, tá, eu poderia usar aqui um DDR, que ele compreende, né, o disjuntor, né, termomagnético, mais o DR, tá? Daí, por exemplo, para esse caso aqui, o que que eu utilizaria, né? Eu poderia vir aqui e selecionar um DDR de 16 amperes, né? Porque aqui o de 16 amperes. Porque daí eu tenho que atender aquele critério, acima de 11,13, 36 e abaixo de 24, tá? Então, ele
atua para 16 amperes, protegendo o cabo, permitindo o circuito, mas ele atua também, né, para diferença de corrente, né, entre as duas fases, tá ok? Aqui então, óbvio, o DDR sempre vai ser bipolar, tá? Vai ter dois polos. Até que ele menciona monopolar, né? Mas vocês podem ver aqui que tem duas entradas. É só para diferenciar que nesse daqui está entrando fase neutro, né? E aqui tu está entrando fase e fase, tá ok? Ele chama monopolar porque a parte termomagnética é só na fase, né? Mas tu pode ver que por ter a característica de DR, tem que passar o fase e o neutro por ele, tá ok? Então aqui dei até duas opções, né? Então, um disjuntor e um DR, ou um disjuntor, né, DR, né? Um DDR aqui para fazer a proteção, tá ok? Beleza? Nesse mesmo vídeo aqui, eu vou falar aqui da parte de entrada de energia, tá? Eu só vou dar um pause aqui, porque eu vou abrir a tabela para mostrar para vocês. Então tá, lembrando, a entrada de energia, ela é sempre dimensionada com base no quê? Na potência instalada e na demanda máxima. Então, isso daqui, vocês já calcularam, né? Então, aqui a gente só está apontando para a célula específica, que são esses quatro valores aqui, tá ok? Beleza, então o que que eu faço, né? Esse dimensionamento da entrada, né? Eu vou olhar ali na tabela da concessionária, no caso aqui da Equatorial. Então eu tenho 35 kVA de potência instalada e 28 kVA de demanda máxima. Na verdade, na tabela da Equatorial, eles olham em potência ativa, né? Então 33 kW e 26, tá? Beleza, então tá. Aqui eu tenho a carga, né? Então eu vou olhar o que, né? A faixa que eu estou trabalhando. Observem que para trifásico ele olha por demanda e para bifásico e monofásico ele olha por carga instalada. A gente está nessa faixa aqui de potências maiores, então a gente está no trifásico. A nossa demanda aqui, então, no caso é 33, desculpa, 26,29. Então a gente está aqui, né? Entre 15,1 e 27. Deu isso mesmo? 26,29, tá? A gente está aqui. Então, nesse caso, até vamos fazer uma correção, né? A gente tinha colocado um disjuntor de 100 amperes lá, mas na verdade o disjuntor aqui, se a gente olhar, ele é de 70, né? Então aqui é 70 amperes. Aqui, obviamente, eu tenho um disjuntor com que característica? Um disjuntor trifásico, né? Se eu fosse analisar que nem no outro aspecto ali, né? Ele é um disjuntor tripolar, né? Então, vou até complementar aqui com as características, é, algumas que a gente não colocou em aula, né? Então, ó, 70 amperes trifásico, então, um disjuntor tripolar, tensão dele é 220 volts, e eu vou usar aqui qual curva, né? Vamos utilizar aqui a curva C, tá? Porque, né, eu tenho um misto de cargas para baixo. Beleza? Então aqui, qual que é o condutor de entrada aqui, né? Claro que aqui se tu usar o de baixo, né, até aceitável, porque tu tá bem na faixa aqui, quase 27 na transição entre os dois. Então é aceitável utilizar, mas indo, digamos assim, para bem certinho com a nossa demanda em quilowatt aqui, né? Seria o de cima, tá? Então aqui, condutor de entrada, cabo multiplexado, né, quadriplex de 25 milímetros quadrados, né? Então aqui, cabo multiplexado de alumínio, quadriplex, 25 milímetros quadrados, fazendo a correção aqui, beleza? Eletroduto de entrada, né? Então, lembrando que são esses elementos aqui, né? Eu estou olhando esse condutor, né? E aqui no poste eu tenho esse eletroduto aqui. Então, estou dimensionando esse eletroduto aqui do lado, tá? Eletroduto aqui, então, de 2 polegadas. Já está aqui, né? 2 polegadas é um eletroduto de aço. Beleza. Condutor de aterramento. Condutor de aterramento, então, ó, esse condutor aqui, né, que conecta a caixa de medição à haste de aterramento. A haste de aterramento a gente não dimensiona porque ela é já especificada, né? 16 milímetros de diâmetro,
1,5 metros de profundidade, esse elemento aqui, tá? Então, qual que é esse condutor que conecta aqui na haste, tá? No caso aqui, é um condutor de condutor de aterramento. É esse daqui, 16 milímetros quadrados. Estava 25 porque eu peguei o de baixo, tá? 16 milímetros quadrados. Observe que não teria nenhum problema manter a configuração anterior, né? Eu só estaria, né, sobredimensionando um pouquinho o sistema, porque eu estou aqui bem na faixa de transição entre os dois. E o eletroduto aqui, né? Agora, esse eletroduto aqui, ele está associado a o quê, né? Está associado a esse eletroduto aqui que vai para o aterramento, tá? Então, esse eletroduto aqui, de acordo com a tabela aqui, ele vai ser de 1 polegada, tá? Então, aqui temos 1 polegada. Beleza, tá? Agora, vamos dimensionar o condutor, né, do medidor até o nosso 4, né? Então, estou falando aqui, o condutor que sai daqui, ele vai lá para dentro da instalação e esse eletroduto aqui também, tá? Então, como é que eu vou fazer esse cálculo, né? Eu pego e coloco a tensão a 220, né? Por quê? Porque eu tenho uma entrada trifásica, né? Então, como eu tenho 3 fases, eu vou ter 220 volts aqui. Como é que é o cálculo da corrente? Daí aqui é um pouquinho diferente do das circuitos terminais. Primeiro, vou pegar a demanda máxima em kVA, 28,28. Vou fazer vezes 1000 para passar, né, de kVA para VA. E vou dividir por 220. Então, aquele cálculo, né? Potência por tensão. Só que aqui eu vou multiplicar ainda por raiz de 3. Por quê? Porque é um circuito trifásico, né? Então, vocês voltam lá na aula, né? Pode olhar na aula 5, vai estar o cálculo assim, para quando o circuito for trifásico. Calculei, deu 74,22 amperes. Aqui eu não preciso analisar o fator de agrupamento, porque, né? Eu sei que eu não tenho mais circuitos aqui, porque o meu único, né, circuito lá é a alimentação do medidor. A partir do medidor, né, eu vou, desculpa, a alimentação do quadro de distribuição. A partir do quadro de distribuição, eu vou ter mais circuitos dentro da casa. Tá ok? Daí aqui, aonde eu olho, né, eu pego e analiso uma tabela, né, por exemplo, pode ser essa tabela 5 aqui, né? Vamos ver, deu 74, dois condutores carregados, né? Então, por exemplo, ó, condutor de 16 milímetros quadrados, tá? Então, fase 16 milímetros. Ah, desculpa, aqui é 3 condutores carregados, né? Bom, é interessante a gente revisar, porque aqui o que que eu tenho? Um circuito trifásico, né? Então, eu vou ter que usar o de baixo. Cabo, então, de 25 milímetros quadrados, né? Então, aqui está exatamente isso, né? Então, eu tenho 3 condutores de fase de 25 milímetros quadrados, beleza? Como é que fica o neutro e proteção? Para o neutro, tá? Quando eu tenho sistemas trifásicos, eu olho essa tabela. Para sistemas monofásicos, né? Ou fase-fase, fase neutro, o neutro ele sempre é igual, né? É o condutor de fase. Agora aqui, no sistema trifásico, ó, se o condutor é de 25, tá? No nosso caso deu quanto? Deu 25 ou 35? Já esqueci. 25 milímetros quadrados, tá? Então, se o condutor é maior ou igual que 25, eu uso o mesmo seção para o condutor de neutro. Então, aqui, neutro, 25 milímetros quadrados. Proteção. Proteção. Se o condutor é entre 16 e 35, que é o nosso caso, eu vou usar para proteção condutor de 16 milímetros quadrados. Então aqui fecha, né? 3 condutores de fase, 25 milímetros quadrados, um neutro de 25 milímetros quadrados, uma proteção de 6 milímetros quadrados. Olhando para a tabela aqui, então, dos eletrodutos, né? Então, eu estou nessa faixa aqui, né? Então, condutores de 25 a 16. Quantos condutores eu tenho? 3 de fase, um neutro, uma proteção, são 5. Então, isso aqui me dá um eletroduto de 32 a 40 milímetros de diâmetro. No caso aqui, o número maior de circuitos que eu tenho é de 25 milímetros quadrados. Então, eu vou pegar o de 40 milímetros, ou, né, que é mais usual, usar o termo 1,5 polegada, tá? Que está aqui, ok? Daí aqui, tu pode fazer uma conferência com o que é exposto na norma, né? Então, ó,
qual que é o condutor mínimo que ele pede para esse tipo de entrada? Mínimo de 16, né, para fase e neutro, tá? Então, aqui no caso, a gente adotou um de 25, não tem problema nenhum, né? A gente adotou um valor superior, né, ao mínimo da equatorial, tá ok? E aqui a gente fecha a entrada de energia, tá? O que daí vocês têm que fazer também, né? Vocês têm que editar esse diagrama unifilar. E aqui daí vocês vão fazendo as correções, né? Ó, como é que é o condutor que vem lá da rua, né? Então aqui até eu vou fazer uma correção, né? É de 25 milímetros aqui, na verdade, né? Então, ó, lá da rua, não, minto, né? Da rua, cabo multiplexado de alumínio quadriplex, 25 milímetros quadrados, realmente, né? Então aqui, na verdade, eu tenho, ó, três condutores de 25, mais um de 25 milímetros quadrados, né? Vem fase, fase e neutro. Aqui eu tenho um disjuntor, então. Disjuntor de quanto? Até fiz a correção agora. 70 amperes. Tripolar, faço a representação assim, ó. Isso que não tinha antes, só tinha uma fase, né? Vocês podem ver que esses elementos do lado, um corresponde, né, a esse bloco, né? Mas essa simbologia do lado aqui eu fiz propriamente o desenho para representar tripolar, tá? Segue aqui com o quê, né? 3 de 25, 1 de 25, 1 de 16. Aqui tá assim já? Tá assim, né? 3 de 25, 1 de 25, 1 de 16. Beleza, tá? Aqui daí eu tenho os circuitos, né? Vamos lá. Circuito 1, iluminação, né? Circuito 1, iluminação. Qual que é o condutor, né? Ó, é fase neutro e proteção de 1,5 milímetro quadrado, né? Então, ó, fase neutro, proteção 1,5 milímetro quadrado, tá? Qual que é o disjuntor? Disjuntor, ó, 16 amperes, monopolar, beleza? O circuito é em 127 volts, ok? Vamos para outro exemplo aqui, tá? Aquele circuito que a gente dimensionou há pouco ali é o 8, né? Então, aqui, não, o 9 na verdade, né? 9, né? Então, o 9 aqui, ó, tomadas de uso geral. É isso aí mesmo, né? A gente lá do banheiro, do quarto, assim por diante, tá? O que que a gente tem lá? A gente tem um condutor de 2,5, ó, observe que é duas fases e uma proteção agora, né? Aqui, ó, né? Eu não tenho neutro, porque o circuito é em 220 volts. Então, duas fases de 2,5 aqui, tá? E uma proteção de 2,5. Aqui, ó, disjuntor de 20 amperes, PR de 25 amperes. Vamos ver lá, ó, disjuntor de 20 amperes, o DR aqui, até o DR está errado aqui, e 25 amperes, tá? Fase, fase, proteção. Circuito 9, 220 volts, tá ok? Então aqui corresponde ao diagrama unifilar. E por último aqui, vocês têm um resumo, né, lá dos circuitos, né? Então, por exemplo, aqui, circuito 1, tá? Qual que é a carga do circuito 1? Vamos fazer aqui. Carga do circuito 1, 1100 VA. Beleza. Disjuntor, 16 amperes. Disjuntor, 16 amperes. Tensão, 127. Fiação, 1,5 milímetros. Fase, né? Isso que a gente até não adotou no trabalho, não chegou a fazer a separação, né? Então, esse daqui, esses elementos podem até deixar assim em branco, tá? E aqui no lado, né, a descrição dele, por exemplo, iluminação. Aqui para o circuito 9, né, por exemplo, né, 9. É, vou corrigir isso para vocês. 9, 2.500 VA. Então aqui vou digitar 2.500 VA, tá? O disjuntor aqui do circuito 9 é de quanto? O disjuntor de circuito 9 é de 20 amperes e o DR de 25, né? Então aqui eu tenho 20 amperes, o DR aqui de 25,
eu tenho aqui, vou apagar esse, só para esteticamente ficar melhor sem espaço. 220 volts, aqui o volts só vou mudar para maiúsculo para ficar mais correto. E lá é 2,5, né, milímetros quadrados, tomada de uso geral, né, é a característica. É isso aí, tá? Daqui vocês têm, né, o unifilar, tem o quadro de cargas, é, e tem aqui no Excel as proteções, né, é, e a descrição da entrada de energia. Então, o básico, assim, né, finaliza, então, o projeto dessa forma. Tá ok?